Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui de novo ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Brito, sou advogado, especialista na área de concursos públicos e servidores públicos. Nesse vídeo a gente vai comentar aqui sobre a polêmica dos exames médicos do concurso da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Nós tivemos agora o resultado preliminar dos exames médicos. No geral, tivemos uma reprovação, uma inaptidão temporária, como o SEBRASP costuma denominar, e aí chegamos a quase 90% de inaptidões. Então, inclusive esse termo é um pouco engraçado, quer dizer, nada engraçado para o concurseiro que está numa situação como essa angustiante. Mas o SEBRASP coloca como inaptidão temporária, quando na verdade ainda se está analisando muitos exames, inclusive a junta médica está solicitando esses exames complementares. Então não deveria ser propriamente esse termo. Mas tudo bem, aqui eu vou tratar sobre algumas questões, algumas orientações gerais, tanto para a elaboração de recursos administrativos, como também para uma eventual ação judicial. Inclusive essas dicas servem também para outros concursos que têm a fase de exames médicos. Veja só, primeiro, qual é a finalidade dos exames médicos? É justamente analisar se o candidato tem condição de saúde e se tem condições físicas e mentais para o exercício da atribuição daquele cargo. Então, nós temos, no caso do Estado da Paraíba, da Polícia Civil do Estado da Paraíba, temos a Lei Complementar 85 de 2009, que é a lei orgânica, que trata quais são esses requisitos para a investidura do cargo, quais são as atribuições. Também prevê quais são as fases desse concurso. Na própria lei orgânica diz que o edital deve elencar quais são os requisitos para que a pessoa tenha o preenchimento da condição de saúde para exercer as funções daquele cargo ali que ele está concorrendo. E aqui já é um problema, porque vocês perceberam que o edital não traz as condições incapacitantes. Então, como é que o candidato vai saber quais são essas hipóteses? Não há essas hipóteses. Além disso, tivemos aí a exigência de exames que não estavam previstos no edital. Então, é uma complicação porque nós já observamos e constatamos que a banca não está seguindo o rigor da vinculação ao edital. E vocês sabem muito bem que esse princípio da vinculação ao edital não vincula só o candidato, mas também a administração, a organização aí do concurso público, que deve seguir tudo que está previsto no edital, inclusive quanto às condições incapacitantes, também em relação aos exames. Na própria lei orgânica também da Polícia Civil, há essa previsão que na posse, ou seja, na investidura, o candidato aqui nomeado, nesse caso, ele vai ser submetido também a uma inspeção médica oficial, que vai analisar essas condições. Tudo bem, mas aqui nesse concurso nós temos uma análise anterior dos exames médicos ao teste físico, ao teste de aptidão física. E há uma diferença aqui, enquanto o exame médico analisa as condições de saúde, o TAF vai analisar a resistência desse candidato. Pois bem, outro problema aqui em relação a esse concurso específico foi o prazo curtíssimo para que os candidatos pudessem apresentar os exames complementares. E aqui muita gente também nos procurou e falando sobre essa questão do prazo, se era possível, por exemplo, entrar com ação judicial. E veja só, judicialmente é muito difícil o Poder Judiciário, por exemplo, alargar esse prazo assim para todo mundo. Inclusive, a banca já ampliou um pouco para as 23 horas e 59 minutos do dia 10, quando antes era às 18 horas, mas ainda continua um prazo muito curto de entrega. Mas eu vou trazer aqui umas orientações para você que está nessa situação. Vamos lá, quais são as orientações para o recurso administrativo nessa fase de exame médico? Primeiro, você tem que analisar a justificativa do parecer da junta médica. É ali onde a junta médica está elencando quais são os exames, o que ficou faltando, o que não ficou esclarecido e que há necessidade não só da apresentação desses exames, mas também de um laudo descritivo conclusivo feito por um médico especialista daquela área, que possa afirmar se algum achado ali, se alguma questão
incapacita ou não o candidato para o exercício da função. Então, muita atenção para a análise dessa justificativa. E é interessante que você também tenha um acompanhamento jurídico especializado para não deixar batido, né, alguma coisa. Porque qualquer tipo de parâmetro que ficar faltando ali, isso pode acarretar a tua eliminação no concurso. Então, muita atenção a isso. Outra coisa, muita atenção aos exames que são solicitados. Então, você tem que apresentar isso a esse médico especialista, né, a depender da constatação médica. Então, você tem que apresentar e pedir, ó, aqui eu preciso de todos esses exames, de todos esses parâmetros, tem que estar descrito isso daqui. Porque faz parte de um concurso público e a ausência de qualquer parâmetro, a ausência de qualquer exame, isso vai acarretar a sua eliminação. Então você tem que deixar muito claro isso para o médico que você vai estar sendo atendido, certo? Outra coisa, quanto ao laudo descritivo. Então muita gente esquece de que há necessidade desse laudo. Esse laudo é nada mais do que a opinião daquele médico especialista em relação aos achados daquele exame. Ele vai analisar os exames que foram solicitados e concluir se há algum tipo de limitação, restrição ou até incapacidade para o exercício das funções. Aqui a gente analisou diversos casos que chegaram ao nosso escritório e a gente percebeu que a maioria dos casos é em relação aos exames oftalmológicos, né? Inclusive, a junta médica tem cobrado um exame específico de campimetria que não está previsto no edital. Então, há uma ilegalidade. Agora, é claro que você tem que fazer isso, apresentar esse exame, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, né? Mas é claro que se o candidato não conseguir apresentar, essa exigência ela foi totalmente ilegal, porque não há previsão no edital em relação a isso. Outra coisa em relação ao laudo, muita atenção a isso. A junta médica ela exige que esse médico especialista ele tenha um registro de especialidade. Inclusive nas próprias justificativas, né, nos pareceres da junta médica, tem essa solicitação. Você tem que colocar o RQE, que é o registro de especialidade. Aqui há uma diferença. O médico ele tem o CRM, que é o registro dele junto ao Conselho Regional, né, de Medicina, para ele exercer a medicina. Todavia, a especialidade tem uma outra numeração, certo? Que é o RQE, é o registro de especialidade. Então, você também tem que solicitar que conste no laudo esse registro de especialidade, porque é um critério formal que vai ser levado em conta na hora de avaliação. Isso porque, né, a banca está solicitando uma opinião de um especialista. Então, isso tem que ocorrer ali no laudo. Apesar de que nós tivemos já várias decisões, tem vários precedentes, no sentido de que, se não constar o RQE no laudo, isso não poderia gerar eliminação do candidato, porque ele tem outros meios de comprovar que esse médico ele é realmente especialista. Inclusive, há uma consulta pública que pode ser feita em relação a isso. Outra coisa sobre o laudo. O laudo, isso aqui é a informação assim, mais importante. O laudo descritivo e conclusivo, ele tem que concluir algo. E essa conclusão tem que ser muito enfática, muito delimitada, que é: o candidato não possui nenhum tipo de incapacidade, de restrição para o exercício da função ou das atribuições do cargo que você está concorrendo ali no concurso, seja de agente, seja de escrivão, seja de perito. É interessante que essa frase, essa expressão esteja no laudo. Por quê? Porque ela diz de forma muito delimitada que realmente não há nenhum tipo de incapacidade. E isso é interessante para subsidiar uma eventual ação judicial, certo? Outras questões que a gente viu aqui na nossa interação, né, com os candidatos em relação à pressão arterial, também exames de urina. Tivemos também candidatos que foram considerados ausentes, né, na fase nos exames médicos, quando na verdade eles foram ausentes. Teve até candidatos, né, que conseguiram reverter isso, a banca depois modificou, né, esse equívoco aí.
Em relação aos PCDs, né, as pessoas com deficiência, a avaliação biopsicossocial também já saiu o resultado e é 100% de reprovação. E isso já era aguardado porque a banca Sebrasp tem feito dessa forma. Mas é evidente que o candidato que consegue, por exemplo, se inscrever no concurso por causa da sua condição, da sua deficiência, essa deficiência não pode ser a causa da eliminação dele na fase de exame médico ou na fase de avaliação biopsicossocial. Então é uma contradição que, inclusive, né, os tribunais têm desfeito aí essa postura, né, desarrazoada por parte da banca. Outra coisa, se você não conseguir entregar o laudo, o que é que você pode fazer? Documentar-se com o protocolo de solicitação desse exame junto à clínica, de declaração da própria clínica dizendo que não foi possível a entrega desse exame nesse prazo, certo? E se documentar de todas as formas, porque caso você não consiga, você pode entrar judicialmente e discutir essa questão futuramente. Para finalizar aqui, é só algumas orientações sobre a fase judicial. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas é dizer que há a possibilidade também de se discutir judicialmente, quando sair a justificativa final, o parecer final da junta médica. E aí a gente pode explicar melhor como é a estratégia judicial. Há uma necessidade, né, a depender do caso, e é por isso que você precisa buscar, né, um acompanhamento jurídico especializado, porque às vezes os candidatos dizem, não, isso aqui cabe mandado de segurança, cabe outra ação. Não é você que vai definir isso. Tem que analisar caso a caso qual a melhor estratégia. Até porque há uma possibilidade de judicialmente ter a necessidade de você ser submetido a uma perícia judicial. E aí, por exemplo, isso não seria cabível no mandado de segurança. Então, essa análise tem que ser feita pelo seu advogado aí de confiança. E nessa ação também você pode solicitar um pedido de liminar, é uma tutela de urgência também conhecida, que seria o quê? Um pedido provisório ao juiz para que você possa ser reintegrado ao concurso, acompanhar as fases posteriores do concurso, para não ser prejudicado, enquanto se discutirá essa questão pontual aí dos exames médicos. Certo? Mas veja, são vários casos, várias situações e é necessário que a gente analise pontualmente. Não tem como a gente trazer uma orientação absoluta para todos os casos. Aqui é só algumas orientações gerais sobre isso. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo as nossas redes sociais e também o nosso contato pelo WhatsApp, que você pode tirar uma dúvida, né? A gente vai repassar também informações, não só sobre essa fase dos exames médicos, mas também todas as fases posteriores ou até de outros concursos. Nós estaremos aqui esclarecendo e trazendo a melhor informação para você e sendo a sua defesa nos concursos públicos. Conte conosco e estamos à disposição.